Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos aqui nesse primeiro domingo do mês do ano, né? Nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Nós temos estudado a palavra aqui com a irmã Lúcia, minha esposa, e hoje nós vamos dar uma palavra assim que Deus colocou no nosso coração, assim, simples. Quero abrir meu coração. Tem um assunto aqui que eu quero falar, mas eu não quero me preocupar de fazer um estudo exaustivo, embora esse assunto eu tenha estudado exaustivamente. Chama-se jejum e oração. Jejum e oração. Mas antes eu quero ler um texto aqui para você, para nós. Eu vou basear assim, que vamos falar muitas coisas, abrir o coração para você, o Brasil, para a igreja. Não sei se esse vídeo vai sair no YouTube. Mateus capítulo 6, Jesus fala 3 exercícios espirituais que nós devemos praticar. Sermão do Monte. Não vou ler o capítulo todo, só vou citar rapidamente os 3 tópicos. Mateus capítulo 6 diz assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte não teis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. E ele fala aqui: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando dás esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te retribuirá. Primeira coisa que ele falou é praticar boas obras. Chama-se, em algumas versões fala, quando você exercer a sua justiça. Dar esmola é exercer a justiça, quer dizer, para que haja igualdade. Deus não quer um tendo muito, outro não tendo nada. Então aqui está dizendo, quando você praticar boas obras, quando você der esmola, você está exercendo a igualdade. Dar esmola é exercer a igualdade. Resumo da lei de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que ele tenha as mesmas coisas que você tem. Depois ele fala, quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar no pé da sinagoga, nos cantos das ruas e tal. E ele vai falando, orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado, não useis de vãs repetições. Então ele fala sobre dar esmola, ele fala sobre orar, depois ele fala, quando jejuardes, capítulo 6 de Mateus, versículo 1 até o versículo 4 eu li, depois não estou lendo o capítulo todo para andar mais rápido. Quando deres esmola, quando praticarem boas obras, quando orardes e quando jejuardes. Ele não disse se você orar, se você praticar boas obras, não. Quando você fizer isso, então você tem que fazer, eu tenho que fazer, né? Então, quando deres esmola, quando praticares a justiça, praticar a igualdade, repartir, quando fizer isso, quando orares e quando jejuar, não faça como os hipócritas. Então Jesus está falando aqui, ele está dizendo assim, você tem que orar só no teu quarto. Não, ele está falando com os fariseus. Ele está falando com os fariseus que faziam para se mostrar para os homens, mas diante de Deus eles estavam com uma vida podre. Jesus chamou em Mateus 23 sepulcros caiados, hipócritas. Então eles não eram justos de coração, eles eram justos só de fachada. Jesus disse que nós temos que ser justo mesmo, ser santo, ser justo. Deus vê lá no coração. Não adianta fazer fachada, hipócrita. Hipócrita quer dizer ator, está representando. Então
quando der essa esmola ou quando praticar boas obras, você está exercendo a igualdade, para que a pessoa, o meu próximo, o meu semelhante, o meu irmão tenha as mesmas coisas que eu tenho. Quando praticar boas obras, quando orar e quando jejuar. 3 coisas ele ensinou aqui para praticar. 3 exercícios espirituais que ele ensinou: praticar boas obras, orar e jejuar. Isso aqui é o coração do Evangelho, né? Então, antes de continuar no assunto aqui, eu não estou preocupado com a sequência do estudo aqui. Talvez eu não fale tudo sobre o jejum, que eu programei para falar alguma coisa, mas eu quero falar algumas coisas rapidamente. Primeiro, eu quero pedir perdão aqui aos irmãos que estão me vendo na internet. Eu tenho 65 anos, estou no fim da minha vida, porque eu não tenho respondido aos seus e-mails na internet. Eu quero pedir perdão a você. Eu quero dizer que, lendo esse livro aqui do irmão André, O Contrabandista de Deus, se você não conhece, entra no site Missão Portas Abertas. Contrabandista de Deus. Desde 1955 esse homem foi participar de um evento comunista na Polônia, e lá Deus falou com ele que uma ideologia ateia, pessoas davam a vida por ela, e quanto mais aquele que tem Deus. E Deus falou com ele lá, um desfile comunista na Polônia em 1955, falou com ele assim através da palavra. Nós criticamos muitas vezes porque Deus fala pela palavra, abrir a palavra, claro que não vamos virar uma regra, uma doutrina, mas Deus falou com ele naquele desfile. Ele conta que uma cortina de lágrimas veio sobre ele, e o vento deu na Bíblia dele, abriu em Apocalipse capítulo 3, dizendo assim: consolida aqueles que estão para morrer. E Deus falou com ele naquele momento, porque na Polônia ninguém tinha uma Bíblia, o pastor não tinha Bíblia. Deus falou com ele: consolida, quer dizer, fortalece aqueles que estão para morrer. Deus falou com ele naquele momento, abrindo a Bíblia, aquele versículo. Deus falou comigo muitas vezes assim, deve ser você virar uma regra, mas Deus falou muitas vezes comigo abrindo a palavra. E Deus falou com ele que ele consolidasse os que estão para morrer. É o que? Ele entendeu que era para fortalecer os que estão lá nos países comunistas, levando Bíblia para lá, levando suprimento, recursos, mas eles não têm nada, não tem dinheiro, não tem nada. Então ele começou a contrabandear a Bíblia dentro do seu fusquinha. Esse livro conta a história dele. Um dia nós vamos fazer um comentário desse livro aqui, que é uma aula de missões. Hoje ele coopera com 50 países perseguidos. Coreia do Norte é o número 1, e outros países islâmicos. E ele fala coisas tremendas nesse livro. Ele pregou em Cuba. Fidel Castro abriu Cuba para ele, começou a abrir para o povo sair na época, e depois que ele foi embora de Cuba, Fidel Castro fechou as portas para ninguém sair. Estamos orando para que Deus mude. Esse homem orou durante 7 anos para que Deus acabasse com o comunismo na Rússia, nos países comunistas. E antes de 7 anos, ele lançou a campanha anos atrás, o comunismo acabou na Rússia, na Alemanha. Deus ouve as orações. Bom, nós precisamos orar por esse Brasil corrupto, podre. Muitos têm muito e fazem uma miséria para pagar o INSS. 36 anos eu trabalhei, paguei INSS, e hoje o governo diz que não pode pagar a minha merreca, R$1.600 que eu ganho. No entanto, os salários exorbitantes dos políticos, isso é brincadeira. Não tem dinheiro para a INSS, não tem dinheiro para pagar milhões e milhões e milhões para os gabinetes dos políticos e por aí afora. Não estou falando de política aqui não. Nós vamos orar para que Deus derrube da podridão, haja podridão para tirar desse governo. E do governo, qualquer governo, a Bíblia manda orar por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Há poder na oração do cristão. Precisamos orar. Precisamos orar. Orar, jejuar e praticar boas obras. Então eu quero pedir desculpa para você que não tem respondido aos seus e-mails.
O irmão André aqui no final, são muitas coisas que eu quero falar, não é uma sequência assim, eu quero abrir meu coração. No final do livro dele ele fala, esse homem, ele fala aqui no final do livro dele, que ele tinha as necessidades básicas supridas, e ele fala que precisamos ganhar os muçulmanos para o Senhor, né? Os países totalitários. Mas ele fala uma coisa interessante que eu anotei aqui. A Bíblia fala que em Atos capítulo 6, nós vamos eleger homens, diáconos para servir as viúvas, e nós, os apóstolos, vamos dedicar a oração e a palavra. Por isso que eu não estou lá na internet, eu estou chegando, estou saindo, eu fui, eu estou chegando, eu fui, estou chegando, eu estou ali, estou lá, eu estou orando, lendo a Bíblia, buscando. O irmão André fala no livro dele aqui, a tecnologia nos deixa muito vulneráveis às pressões e exigências do momento. Nossa prioridade maior deve ser ficar em silêncio, esperando pacientemente para ouvirmos a voz de Deus. Ele fala aqui nesse livro. O Senhor levou a assumir um novo objetivo em seu trabalho, alcançar o mundo islâmico. Ele falou, o computador dele está lá desligado na internet, aqui no livro dele ele fala isso. O computador está desligado, ele não tem lava-louça. Esse homem tem uma casa na Holanda, tem uma horta, tem um carro humilde, alimento suficiente, computador não ligado na internet, não tem fax nem secretária eletrônica, e ele chama a segunda linha de uma monstruosidade. Atender uma pessoa, parar de atender para atender a outra. Então ele não tem telefone com segunda linha. Você está conversando com uma pessoa, de repente entra outra pessoa, momentinho que eu vou falar com outra pessoa aqui. Ele falou que isso é uma monstruosidade. Isso é um homem santo, esse homem de Deus. Ele está com 80 e poucos anos. Há pouco tempo, onde é que está o irmão André? Esse homem, ele está viajando ainda com 80 e poucos anos, já tem milhares, dezenas de funcionários trabalhando para ele, né? Aí, em 2001 ele tinha 300 obreiros de tempo integral, cuidando de 40 países. Ele está aqui no Brasil desde 1978. Eu o vi pregando na presbiteriana da Praça Tiradentes, 78. E ele fica com a bíbliazinha dele, ouvindo a voz de Deus. Deus mandou ele visitar lá no Paquistão, Afeganistão, qualquer coisa assim. Quando ele voltou, há pouco tempo atrás, na revista Portas Abertas, que eu aconselho você ver, ele disse que estava na horta dele trabalhando com 80 e poucos anos. Ele está pensando que tem a mesma força que ele tinha um tempo atrás, né? A gente pensa, estou com 65, já não tenho a força que eu tinha com 32 anos, quando eu fui para Caxias, abri uma igreja em Caxias, pregando na Cinelândia, 43 anos que eu prego o Evangelho, 33 anos de pastor, e ele estava na hortinha dele, cuidando da hortinha dele, de repente uma estafa, ele caiu desmaiado, a mulher dele tinha ido no mercado, não sei aonde. De repente ela voltou pelo Espírito Santo de Deus, encontrou ele desmaiado, levou para um CTI, e ele conta na revista Portas Abertas que Deus falou com ele 7 coisas daquele coma que ele ficou. Ele só contou uma. Ele conta no livro, na revista Portas Abertas. Ele disse que Jesus falou com ele lá no CTI 7 coisas, ele só contou uma. Ele disse: eu estou aparecendo ao mundo islâmico. Jesus está aparecendo em sonhos e visões ao mundo islâmico, porque a minha igreja do Ocidente não está cumprindo a comissão que eu deixei para ela. Qual é a comissão? Ide por todo mundo, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A palavra consumação do século está errada. A tradução brasileira coloca fim do mundo. Os céus e a terra passarão, mas nós vamos estar no novo céu e nova terra, onde habitará justiça. Não espere justiça nesse mundo. Mas nós podemos orar para minimizar, amarrar o diabo dessas autoridades corruptas. Jesus disse em Apocalipse 2:10, diz assim: o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele não disse que era o imperador romano, não. Ele disse que era o diabo. O diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A morte não é de morte natural, é morte de martírio. Eu vou deixar vocês serem mortos. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Eu não vou impedir
esse ano, não era o diabo. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra o diabo. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10. É oração, jejum e praticar boas obras. Você, meu irmão, pastor, vendo como é que resolve a corrupção desse mundo? É você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. O sal segura a carne para não apodrecer. Onde tem um cristão, não compactua com podridão. Mas o que nós vemos na mídia é crente agradecendo a propina que recebeu. Sal que perde o sabor, Jesus disse, não presta para mais nada. Não presta para mais nada. Só lançado fora e ser pisado pelos homens. Não serve nem para adubo. Jesus disse, se você botar o sal na planta, mata a planta. Se você está fora do centro da vontade de Deus, você não presta para nada. A psicologia diz assim, a nova reforma que o mundo precisa é levantar a autoestima. Mentira! Você tem que reconhecer que você é um falido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Sabe o que é pobre de espírito no original, no grego? Pitochos. Mendigo. Falido. A pessoa que pede esmolinha. Tem misericórdia de mim, pecador. A palavra penes é pobre que tem o necessário para comer. Mas a palavra que é usada aqui em Mateus 5,3 e Mateus 11,5 diz, aos pobres é pregado o evangelho. É a palavra pobre, mendigo mesmo, falido. Você e eu, você que está na mídia, na intelectual, sábio, você é um pobre, mendigo, falido. Se você não reconhecer que você é um pobre de espírito, que pobreza de espírito, não é nada disso, pobreza de espírito não é fulano, que pobreza de espírito, né? Pobreza de espírito é o primeiro passo para a felicidade verdadeira. Reconhecer que você é um falido, um fracassado, você não consegue fazer a vontade de Deus. Eu não consigo, Paulo disse, eu não consigo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Há uma inclinação, um pecado que habita dentro de mim. O homem é um pecador miserável. Um pastor conhecido meu falou que Deus veio salvar o filântropo, o caridoso, e veio salvar o pilântropo. Tanto um como o outro é pecador miserável. Se você não reconhecer que você é um pitocho, um mendigo, um falido, você não vai herdar o reino de Deus. Jesus não entra no coração soberbo, arrogante. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se você reconhecer a sua falência, você vai ter o céu na alma. Porque eu tenho o céu na alma há 43 anos, quando Ele entrou na minha vida. É isso que o mundo precisa, o Brasil precisa, o governo precisa. É Jesus. Aí haverá alguma justiça, porque fartura não vai ter. Só no novo céu e nova terra, 2 Pedro capítulo 3. Porque nem no milênio, quando Jesus voltar, Ele vai reinar 1000 anos sobre essa terra. O leão comerá a palha como o boi, o lobo e o cordeiro andarão juntos, a cobra vai continuar rastejando no chão, que é um bicho usado pelo diabo para fazer o Adão cair, Eva. E a Bíblia fala que nem no milênio ela vai ter a bênção de Deus. Ela perdeu as pernas, devia ter perna, ela vai rastejar, mesmo no milênio. O leão vai comer palha como o boi, o cordeiro e o lobo andarão juntos, a criancinha vai colocar o mão no ninho da cobra e não vai fazer dano nenhum. Mas depois Satanás será preso durante 1000 anos. Depois de 1000 anos que acabaram, o diabo será solto. E a Bíblia diz, João teve revelação lá em Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para você e para nós. A Bíblia fala que o diabo saiu pelos 4 cantos da terra depois que ele foi solto, depois de 1000 anos preso. O leão comendo palha com o boi. Tudo maravilhoso, o mar morto vai ter vida, vai ter peixe, hoje é salgado, é morto, só recebe. Crente que só recebe, está morto. É que nem o mar morto, salgado, não tem vida. Mas no milênio vai ter vida no mar morto, vai ter vida. Mas quando o diabo for solto, João viu Satanás sair, Jesus reinando em Jerusalém ainda, com Pedro, Tiago, João, com você, com todos nós reinando lá. O diabo saiu pelos 4 cantos da terra juntando seguidores.
E vai ter um monte de gente. João já revelou, Deus já revelou para João, lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse. Ele saiu nos 4 cantos da terra juntando seguidores para atacar Jesus lá em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que quando ele levantou-se contra Jesus lá em Jerusalém, veio o fogo do céu e o devorou. Todos eles, acabou. Acabou o diabo. O falso profeta, o anticristo, já foram lançados no lago de fogo. Quando Jesus voltar, ele vai lançar no lago de fogo vivos. O falso profeta e o anticristo. E o diabo vai prender durante 1000 anos. Mas nem Jesus reinando aqui na terra, o homem não muda. Ele tem livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao homem, que quando Jesus soltar o diabo, vai seguir o Satanás na frente de Jesus. O Salmo 2 fala que tu és meu filho, eu hoje te gerei, pega e eu te darei as nações por herança. Beijai o filho para que ele não se ire. Salmo 2, 1000 anos antes de Cristo, Deus já revelou que quando Jesus reinar aqui, vão aceitar o reinado dele hipocritamente. Depois que Satanás for solto, muitos vão seguir a diabo, ele vai ser destruído, queimado pelo fogo. Tem uma prova que Deus deu livre-arbítrio, até com Jesus aqui pessoalmente reinando, ele vai dar liberdade. Ó, o diabo está preso lá, mas eu vou soltar ele daqui a 1000 anos. Vocês decidem, fica comigo ou fica com ele? E a Bíblia fala que eles vão. E a Bíblia do Salmo 2 fala que as nações vão se amotinar contra Jesus. Quando ele vier nas nuvens, as nações vão estar amotinadas contra Israel para destruir, chama-se Batalha do Armagedon. E a Bíblia diz que ele vai vir, vai matar muita gente. Já querem matá-lo hoje, né? Hoje queria matar Jesus. Os cristãos estão sendo mortos. Enfim. Então isso é a palavra de Deus. Nós vamos falar muitas coisas sobre isso. Mas estou falando rapidamente uma pincelada aqui nesse primeiro dia do ano. Então eu estou falando sobre o reino de Deus. Jesus quer reinar nas vidas, nos corações. Não é educação que é a solução, não. Tem um vídeo meu, você pode ver lá no YouTube. A educação é a solução, não, tem que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, o doutor da lei. Ele aceitou Jesus, mas em oculto. Ele era um agente secreto. Ele aquele enterraram Jesus, né? O senador lá, que enterrou Jesus. José de Arimateia, eles dois eram cristãos em secreto. Mas não fale mal dele não, que Pedro também negou Jesus, mas todo mundo foi embora, todo mundo abandonou Jesus. Ele disse em João 8:29, todos me abandonaram, mas o Pai está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Pode estar o mundo todo contra você. Se você tiver no centro da vontade de Deus, pode te matar, pode me destruir, pode me cortar em pedacinhos, porque pode matar o meu corpo, mas não pode jogar minha alma no inferno. Deus disse, não tenha medo. Nós estamos vendo no Brasil hoje que o certo é errado, o errado é certo, o amargo é doce, o doce é amargo. Está lá em Isaías capítulo 5. Então, nós estamos vendo nesse ano a campanha do governo só educação liberta. Brasil, pátria educadora. É o lema desse ano no Brasil. Educação não é a solução, não. Tem gente intelectualíssima para roubar, usando a sua inteligência para roubar homericamente. Não vem com conversa que educação é a solução. Não sou contra a educação, imagina. Mas Jesus contou uma parábola do juiz iníquo lá em Lucas, que a mulher ia lá, Senhor, atende a minha causa, juiz, toma a minha causa, juiz. Não toma conta dessa causa, nada. Aquela mulher importunou tanto aquele juiz, que o juiz disse assim, eu não temo a Deus, nem respeito a homem. Mas como essa mulher está me perturbando, eu vou atender. Jesus disse, ouça o que esse juiz iníquo diz, esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam eles de dia e de noite. Clamar de dia e de noite. Você está orando de dia e de noite? Pela sua vida? Pelo Brasil? Então não é assim uma oraçãozinha, não, tá? Mas vamos lá, eu quero enfatizar o detalhe seguinte. Jesus disse, aquele juiz iníquo disse, eu não temo a Deus, nem respeito a homem nenhum. O que o homem precisa é temer a Deus. O temor ao Senhor desvia o homem do mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Se você não teme a Deus, você não respeita homem nenhum, como esse juiz iníquo, você faz leis injustas, tá? Isaías 10 diz, ai daqueles que promovem leis injustas. Eu não temo a Deus, nem respeito a homem nenhum. É o que nós vemos hoje. A justiça podre,
Os próprios juízes falam que está tudo errado, bandido faz é solto, né? E aquela coisa toda, mas ninguém faz nada, não muda nada, e ladrão de galinha está preso, não está, né? Quem te roubou muito não está brincando. Isso aí já cansado de saber disso. Não espero nada desse mundo. Ele reina na minha vida há 43 anos, eu tenho paz na alma. É Jesus na tua vida que você precisa. Não é educação que é a solução, não. Morador de rua precisa de Jesus. O general precisa de Jesus. O senador precisa de Jesus. É miserável pecador, perdido. Eu estou abrindo meu coração aqui nesse primeiro dia do ano. Não sei nem se eu vou botar esse vídeo no YouTube, mas eu estou pedindo perdão aos irmãos, porque não estou respondendo aos seus e-mails, porque eu estou orando. Jesus disse: orai sem cessar. O irmão André disse: eu preciso orar, eu preciso ficar em silêncio. É a maior prioridade minha. O irmão André diz aqui: a nossa maior prioridade deve ser ficar em silêncio, esperando pacientemente para ouvirmos a voz de Deus. E ele fala que ele foi nos países comunistas, e lá na Polônia o homem disse assim: olha, você veio aqui, trouxe umas Bíblias maravilhosas, mas o importante é você estar aqui. Você estar aqui é mais importante que tudo, que as Bíblias, que tudo. Porque nós sabemos que tem irmão lá na Liberdade orando por nós. Não sabíamos disso. Os países comunistas, não se sabe o que acontece lá fora. Então ele fala que estar presente. E eu vou resumir aqui no final do livro dele. Ele fala que para ganhar o muçulmano, existem muitos muçulmanos que fazem boas obras em várias favelas. Ele fala aqui no livro dele: estão invadindo as favelas. Milhares de pessoas pacíficas, não são terroristas, trabalham nas favelas, buscam drogados, sem tetos, os que sofrem abusos, o que muitas vezes a igreja nem olha. Ele fala no livro dele aqui que o muçulmano pacífico, existe o extremista e o uso pacífico, milhões de pessoas pacíficas islâmicas, e ele fala que eles buscam uma vida reta. A comunidade sem álcool, não pode beber bebida alcoólica nem droga, e valorizam muito as orações, tendo o pai como chefe da família. Isso é o muçulmano, prega isso. Os terroristas, milhões extremistas, líderes, exigem obediência cega, como o comunismo também exigia. Ele fala no livro dele aqui, irmão André. Os extremistas, os islâmicos, os muçulmanos, a maior parte deles enfatizam a vida reta, a comunidade sem álcool, sem droga, valorizando muito as orações, tendo o pai como chefe da família. Lá não tem cadeira na mesquita muçulmana, não tem um tapete para botar a cara no pó. Então, agora ele fala aqui dos extremistas. São líderes que exigem obediência cega, como o comunismo. Ditadura teológica, controla corpo, alma e espírito. Isso aí é que é o problema. Ele fala: regime totalitário unido a uma religião oprime cruelmente. Um regime totalitário, onde a Sharia, a lei islâmica, manda, e às vezes com extremistas. Então ele fala que persegue os cristãos, matam, não dão liberdade de culto. Mas ele fala uma coisa, ele tem um acróstico. O irmão André fez um acróstico, como se fosse uma sigla, né? Islã. Ele fala: I sincerely love all Muslims. Quer dizer, eu sinceramente amo todos os muçulmanos. Ele fez um acróstico assim, né? Islã. I love I sincerely love all Muslim, quer dizer, muçulmano, em inglês. Ele fez uma acróstico: eu amo sinceramente todos os muçulmanos. E ele fala, para ganhar o muçulmano, ele tem que se aproximar, estar lá, como no comunismo, ele estava lá presente, levando Bíblia, levando ajuda humanitária. Você tem que estar lá presente. No muçulmano, se você não pregar para o muçulmano, comunique com a sua vida. É o que ele fala nesse livro aqui. Vamos fazer um seminário só da vida desse homem aqui. Todo livro, toda igreja, todo seminário estuda o livro do Contrabandista de Deus, que é uma aula de missões
de amor, e é um homem sábio. Ele era um filho de um ferreiro, um homem humilde, não sabia nem, não tinha cultura. E Deus usa o irmão André, um trabalho que as igrejas do Brasil e do mundo todo não fazem o que esse irmão faz. Desde solteiro eu mando oferta para esse trabalho. Missão Portas Abertas, tremendo. 50 países são ajudados. Ajuda humanitária. Nós mandamos oferta para lá por Portas Abertas todo mês. R$343, mais 180 de Guadalupe, dá R$523 nós mandamos todo mês, não é nada. Mas nesse final de ano nós mandamos um pacote de presentes, algumas ofertas especiais para ensinar a profissão, para ajudar as mulheres que são mortas, os maridos nesse país, acusados de calúnias. Muitos deles são acusados: você estuprou minha filha, até provar que aquele pastor não estuprou, ele é morto, ele é assassinado. Ele é acusado lá nos países islâmicos pelos extremistas: passou, você estuprou a minha filha, até provar que não é verdade. Aí a Missão Portas Abertas ajuda com a advocacia, com o advogado. Ajuda. É um trabalho maravilhoso. Entre. Você quer fazer diferença? Aprenda com o irmão André aqui. Eu posso não falar tudo que eu falei, premeditei aqui, mas eu quero resumir. Quando deres esmola, quando praticar a justiça, os muçulmanos vão nas favelas, a igreja não vai. Eu quero fazer uma sugestão para você que está me vendo e me vindo. Talvez vou colocar o vídeo no YouTube, não sei se vou colocar. Quero pedir para você que você me perdoe. E quero também dizer que nós vamos ser Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor, buscando, orando, ouvindo a palavra. Marta estava na cozinha fazendo uma coisa para Jesus. Você precisa ser ativista, você precisa trabalhar, mas precisa primeiro gastar tempo com o Senhor na obra, depois fazer a obra do Senhor. Amém. Muitos estão fazendo a obra do Senhor na carne, na força da carne. Tem que estar aos pés do Senhor, como Moisés ficou 40 dias lá no monte, recebendo a palavra. Quando desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Quando ele ficou lá ouvindo Deus, quando ele desceu de lá, o rosto dele estava brilhando da glória de Deus. Nós temos que subir esse púlpito aqui brilhando a glória de Deus, com unção, com comunhão, transmitir vida, não transmitir blá blá blá. Jesus fazia e ensinava, está lá em Atos capítulo 1, versículo 1. Ele fazia e ensinava. Lá em Mateus 23, Jesus disse que os fariseus ensinavam, mas não faziam. Faça tudo o que eles estão fazendo, mas não faça o que eles dizem, porque eles dizem, mas não fazem. Então você tem que praticar assim, você tem que orar, jejuar, dizimar, mas tudo tem que praticar a justiça. Mateus 23 diz: vocês dão um dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Que maravilha! O dízimo antigamente era de cereal, animais, ovelha. Maravilha, vocês dão um dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Que bênção! Mas vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Você deve fazer uma coisa e não omitir a outra. Deve ser dizimista, sim, mas tem uma vida justa, misericordiosa e fiel. Amém. Praticar a justiça é ser perdoado, é viver uma vida santa e atender ao necessitado. Praticar a justiça é isso, né? A justiça, a misericórdia. A misericórdia é se colocar na pele do outro. É perdoar como Jesus te perdoou e também atender o necessitado, como a parábola do samaritano. Misericórdia é se colocar na pele do outro. Jesus se colocou na sua pele. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos da graça de Deus e tudo. Mas Paulo está fazendo uma analogia aqui, dizendo assim: se tiver que dar até ficar pobre, você deva ficar pobre, mas você vai enriquecer a muitos com a palavra, com o Evangelho. Paulo está dizendo aqui: Jesus era rico, se fez pobre para enriquecer você da graça, do perdão e também financeiramente. Ele não é contra o dinheiro, não, ele é contra o amor ao dinheiro. Mas ele, assim também os coríntios estavam incentivando a ofertar ao ponto de ficar pobre, a repartir com necessidade. É ruim, pastor Heleno? Eu vou ficar pobre? Não. Pobre de maré de si? Não. Você não vai levar nada no seu caixão. Lucas 16 diz: granjeai amigos com o dinheiro desse mundo, o dinheiro da injustiça. Jesus chamou o dinheiro desse mundo o dinheiro da injustiça. O doutor arranca o teu couro na consulta, o mecânico arranca o teu couro, o advogado arranca o teu couro, o fulano arranca o teu couro. É dinheiro injusto. O dinheiro desse mundo é o dinheiro da injustiça. Jesus disse
disse: granjeai amigos com o dinheiro deste mundo, da injustiça. Assim como aquele mordomo disse: vou mandar você embora, tu não está sendo fiel não. Aí o mordomo chegou para fazer uma média e começou a perdoar a dívida dos seus devedores, do seu patrão, do seu senhor. Ó, deve tantos tonéis de azeite, bota tanto, bota metade. É trigo, bota metade. Aí quando Jesus fala assim: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quer dizer, eles pensam no amanhã dele. Você mandado embora do meu emprego, amanhã depois aquele homem vai me receber lá na frente. Aí Jesus faz uma analogia, diz assim: granjeai amigos com o dinheiro deste mundo, para que quando esse vos faltar, nos recebam lá no tabernáculo eterno. Olha, pastor, gente, o senhor me enganou para Jesus naquele sopão evangelístico, morador de rua. O senhor me enganou mandando oferta para o Lar em Maraci. Eu quero dizer para você: veja o vídeo lá do Lar em Maraci que eu gravei, está no YouTube. Veja e ajude. Ajude uma casa de operação dentro da tua casa. Ninguém mandou um centavo para o pedido que eu fiz do Lar em Maraci, que nós trabalhamos com morador de rua desde 93 aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aqui para tirar morador de rua de Copacabana é R$450 cada pessoa, não tem dinheiro para isso. Mas se você mantiver o Lar em Maraci, como eu pedi no vídeo lá no YouTube, veja lá, educação, você conhece a Deus? Por que eu botei aquele título, você conhece a Deus, lá no vídeo do YouTube? Porque em Jeremias 22:16 assim: julgou a causa do pobre e do necessitado. Não é isto conhecer-me? Sabe o que Deus está falando quando você o conhece, quando você julga a causa do pobre e do necessitado? Jesus disse: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Fui forasteiro, fui morador de rua, tive fome, não deste comer. Está lá no vídeo, eu falo lá muito mais exaustivamente lá no vídeo lá. É cansativo, é demorado. Você gasta horas e toneladas de horas para navegar na internet, no mar de lama. Para me ouvir 2 horas pregando sobre morador de rua, você não acha que é muito. Os crentes, os incrédulos, nem falam. Mas o povo que me conhece, me ajude a tirar morador de rua de Copacabana. Veja o vídeo lá no YouTube. Conheça Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. A psicologia diz: eu tenho que me amar para amar os outros. Mentira! Aquele que não ama, não conhece a Deus. Amar é uma decisão da minha vontade. Amar o vosso inimigo é a obediência ao mandamento do Senhor. Você não tem que gostar para amar. A parábola do bom samaritano, quem ajudou o necessitado foi o herege. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, os cristãos passaram de largo. Jesus disse: quem parou para atendê-lo foi um herege, samaritano, que acreditava no Pentateuco, somente no Pentateuco, que adorava no Monte Gerizim, adorava a Deus e servia os deuses, mas eles praticavam o Pentateuco, e eles amaram aquele homem, acolheram. Jesus disse: o doutor da lei diz assim: quem é meu próximo? Qual é o resumo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Amarás o Senhor teu Deus, teu coração e o teu próximo de mim. Quem é meu próximo? O doutor da lei, para se justificar, para tirar o corpo fora na linguagem de hoje, disse assim: quem é meu próximo? Jesus disse: eu vou te dizer quem é teu próximo. E o homem descendo de Jerusalém, tal, espancado, jogado como morto. O homem é como morto. Satanás jogou na sarjeta, no pecado, no adultério, na mendicância, jogou como morto. E o sacerdote passou de lado. Veio um levita, passou de lado. E um samaritano, que é considerado um herege pelo judeu, atendeu, acolheu. Jesus disse: quem é que é o próximo dele, doutor? Aquele que atendeu a ele, teve misericórdia dele. Vai tu e faz o mesmo, doutor. Vai tu e faz o mesmo, meu irmão. Teu próximo pode ser um herege, um idólatra, um feiticeiro. Não interessa, é o teu próximo. Acolha, ame. Muitos estão se convertendo lá no país islâmico por causa da ajuda humanitária que o irmão André manda para lá. Amar não é só de palavra. 1 João 2 diz: amar não só de palavra, de língua, de conversa, mas por obra e em verdade. Tiago fala que assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Você diz que tem fé? Tem nada. Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, com fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, beber. Mas pastor, então não é opcional, não. Vai para o inferno quem não pratica boas obras. Vai, porque não é cristão nada. Não conhece a Deus. Quem não ama o seu irmão é mentiroso.
é filho do diabo, está lá em 1 João. É mentiroso, é assassino. Como Caim matou o seu irmão porque era do maligno, assim também aquele que odeia o seu irmão é assassino. É mentiroso também, porque se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, a quem vê, como é que vai amar a Deus a quem você não vê? Não amemos de palavras, mas por obra. O que o Brasil precisa é crente vivendo o Evangelho. A sociedade alternativa que o drogado procurava é a igreja. Mas ali encontra uma igreja que Jesus disse em Apocalipse, lá em capítulo 3: tu tem nome de que vive, mas está morta. Tem só fachada, cantando coral, muito bonito, igreja maravilhosa. Tu tem nome de que vive, mas para mim está morta. O mundo olha para a igreja e vê morta. Uma igreja também lá em Laodiceia que eu sou rico, abastado, não tenho necessidade de nada. Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja tão rica que não precisava nem de Jesus. Jesus estava do lado de fora. Ele estava pobre. Eu quero entrar nessa igreja. Não precisa de Jesus, não, tem muita grana. Jesus disse: é miserável, pobre, cego e nu. Igreja que está cheia da grana e Jesus está do lado de fora. Jimmy Swaggart contou um caso de um pastor nos Estados Unidos, que a irmãzinha humilde foi lá e falou: pastor, eu quero ir entrar nessa igreja. Ele falou: gabinete pastoral, um homem, uma igreja rica. E a irmãzinha chegou lá: eu quero frequentar essa igreja aqui e tal. O pastor disse: já orou, minha irmã? Já orou para vir para cá, para essa igreja? Querendo rechaçar a irmãzinha. E a irmã: tá bom, meu, então vou orar. Um dia o pastor estava no mercado com o carrão cheio de comida. A irmãzinha chegou e: ô pastor, ô minha irmã, como é que tá? Você não apareceu mais lá? Você estava orando para ver se é para congregar lá com a gente? E o que Jesus te falou? Ele falou que ele também quer entrar na sua igreja e não pode. É tão rica, tão abastada que Jesus anda do lado de fora. Não preciso de nada. Estou enriquecido. Isso é miserável, pobre, cega e nua. Tu tem nome de que vive, para mim está morta. Apocalipse 3, versículo 1, Jesus diz para a igreja de Sardes: tu tem nome de que vive, para mim está morta. Misericórdia. Que adianta coral ou cantata de Natal e o pobre miserável na rua lá: não estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. A Bíblia fala que seus cânticos, seus estrondosos cânticos, não ouçam. Você está cantando cheio de fumaça. Não queremos mais a Shekinah de Deus, não é gelo seco. Isso é fogo estranho e carro novo. Sabe o que é carro novo? Antigamente, o povo de Israel estava carregando a arca da aliança em carro novo. Tinha que levar nos ombros do levita. Não é um carro novo, não. Estão cheios de carros novos aí para pregar o evangelho. Está precisando de oração, jejum e palavra e obediência e amar o pobre. Quando orardes, quando jejuardes, quando praticar boas obras. Não é assim, não. Quando? Não é se praticar boas obras, não. Tem que praticar boas obras. Exercer a igualdade. E quando orardes? A Bíblia diz: orai sem cessar. Atos capítulo 6 diz: vamos dedicar a oração e a palavra. Cuide das viúvas aí, os diáconos. Nós vamos dedicar a oração e a palavra. Ah, se eu pudesse dedicar só a oração e a palavra. Tem tanta coisa para resolver: burocracia, pastor, né? Desembaraçar o líder para que ele possa dedicar a oração e a palavra. Estou abrindo meu coração aqui, não tem uma sequência do que eu estou falando. Não sei nem se eu vou botar no YouTube esse vídeo, mas eu estou falando aqui. Vamos ver. O Brasil precisa de você. Você é a resposta para esse Brasil. Não fique falando. Viva uma vida incorrupta. A crise que tem é de integridade. Povo de Deus, nós temos que viver a palavra. Vou incluir aí: orar, jejuar e praticar boas obras. Quando orares, quando orares, quando jejuares. Tem um estudo aqui detalhado sobre o jejum, do Velho Testamento até o Novo. Mas não vou falar sobre isso hoje. O jejum era uma vez por ano lá no Velho Testamento, o dia de Yom Kippur. Um animal era morto, um bode para levar os pecados da pessoa, e o outro era lançado lá no abismo, lá, simbolizando a operação que Jesus fez. Primeiro confessava o pecado na cabeça daquele bode. Jesus foi o bode expiatório, levou o nosso pecado. E o outro bode era levado vivo lá, despencava no despenhadeiro. Ele levou para longe os nossos pecados. Ele nos libertou do poder do pecado. E Yom Kippur é isso: festa da expiação, do perdão. E o jejum era uma vez por ano. Mas a Bíblia fala no original, no hebraico, fala: nesse dia, ele chama o jejum de afligireis as vossas almas.
6 horas da tarde de um dia até 6 horas da tarde do outro. Aqui na Bíblia fala que era de 6 horas da tarde de um dia até 6 horas da tarde do outro. Uma vez por ano. Afligireis as vossas almas. É mais do que deixar de comer. Tinha que ter arrependimento. Vida justa, santa, reta. Praticar boas obras, atender o necessitado. E o judeu não praticava isso, os fariseus não praticavam isso. Então Jesus falou assim: não adianta ficar jejuando aí, pálido, eu estou jejuando, olha como é que eu sou santo, hipócrita, sepulcro, caiado, com a vida podre. O jejum, até aquele momento do Velho Testamento, tinha que ter vida justa, misericordiosa, fiel. Isaías 58 fala assim: olha, esse jejum não me agrada, não. O jejum que me agrada é atender o pobre necessitado, tirar o dedo que ameaça, tirar a ligadura da impiedade. Aí muitos pregadores pegam esse texto e dizem: não tem que jejuar, não, é só atender o necessitado. Mas não atender o necessitado nem jejua. Aí está mandando, não adianta jejuar com a vida errada. É isso que Jesus, Isaías 58 está falando, é que o jejum não tem que ser praticado, é que o jejum tem que praticar com a vida santa. Israel não praticava a palavra e estava jejuando. Zacarias também fala: vocês estão jejuando, não é para mim não, vocês estão no cativeiro por causa do pecado. Por causa do pecado vocês estão jejuando. E os judeus jejuavam para comemorar a quebra, a derrubada do templo judaico. Jejuava por isso, por aquilo. O jejum de Esther, até hoje o judeu pratica esse jejum que não tem nada a ver. O jejum que me agrada é que tem que ter arrependimento. Isso naquele contexto do Velho Testamento todinho. O jejum era ligado uma vez por ano, tinha que ter arrependimento, vida reta, vivendo a lei, vivendo a palavra. Não adiantava vocês jejuarem se vocês não atendem o necessitado. Está lá, dê pão para o faminto, pratique a lei de Moisés. É isso que está falando Isaías 58. E para nós, os fariseus, é a mesma coisa. Não adianta jejuar com a vida podre, vocês não têm arrependimento, são hipócritas, falsos. Não existe justiça só de fachada, mas tem que ser justo mesmo, lá no coração, coração puro. Os limpos de coração verão a Deus. Não adianta ser justo de fachada, fariseu. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas de fariseu, não entrarei no reino do céu, Jesus disse. Então a justiça tem que ter justo mesmo, vida santa mesmo, de misericórdia mesmo. Eu sou justificado, eu sou justo, vivo uma vida santa e eu procuro praticar a justiça, a igualdade, atender o necessitado. É isso, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem que ter fome e sede de perdão, de santificação e de atender o necessitado, que haja igualdade. Amém. Praticar boas obras. Glória a Deus. Então estou abrindo meu coração aqui numa primeiro dia do ano. Você é a resposta para o Brasil podre e corrupto. O cristão tem que estar em todo o segmento da sociedade. Não pastor, não, na política, não. Aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, está escrito lá em 1 Coríntios 9,14. Mas você, cristão, pode estar em todo o segmento da sociedade salgando, quer dizer, não compactuando com a podridão. Onde tem um sal, a carne não apodrece. Onde tem um crente, não compactua com a podridão, suborno e safadezas que tem por aí. Isso vai mudar o Brasil, hein? Você é a resposta que o Brasil precisa. Mas se você se corrompe recebendo propina, depois vai agradecer a Deus numa oração, como eu vi no vídeo aí, né? Obrigado, Senhor, tu sabe que nós somos fracos, né? Essa propina foi demais, 50 mil reais, bababá. É o sal que perdeu o sabor, joga no chão e pisa em cima. Se você sair de ser sal, se corromper, você não presta para mais nada. Ser sal é um privilégio, uma responsabilidade. Sofrer de cabeça erguida. Estão me odiando porque eu tenho Jesus. Se você padece como ladrão, como homicida, que se tremete em negócio ali, não tem que se gloriar. Pedro escreveu lá. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Pode me matar, mas eu vou dizer a verdade. Deus ama o pecado, não ama o pecador, não ama o pecado. Não quero agradar a homens, então eu vou pregar uma mensagem sobre isso, né? Se eu estiver agradando a homens, eu não serei servo de Jesus. Sabe, meu querido, você pode não gostar dos cristãos que dizem que você é homossexual, tem que nascer de novo. Idólatra tem que nascer de novo, homossexual tem que nascer de novo. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo 11, que na igreja estava cheio de ex. No meio de vocês, tais postes,
algum de vós, efeminado, sodomita, ladrão, adúltero, idólatra. Então não é só o efeminado, sodomita que tem que nascer de novo, senão não vai herdar o reino de Deus, não. É o idólatra também, o feiticeiro, o cachaceiro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Não herdará o reino de Deus, idólatra. E aquele que avarento, avareza é idolatria. Você que adora o dinheiro, irmãozinho colocou o dinheiro acima de tudo. Avareza é idolatria. Então, querido, eu quero dizer para você mais uma coisa. Procure, igreja, procure, meu irmão, uma mãe solteira perto da sua casa, como os muçulmanos fazem em várias favelas para ajudar o necessitado. Uma moça que engravidou, foi abandonada pelos rapazes. Você não dói no coração não de ver tua filha assim, alguém engravidar e jogar no lixo? Vai na favela perto da tua casa, na comunidade, e ajuda aquela criança inocente, não tem nada a ver com isso. Pratique o amor por obra e verdade. E outra coisa que eu quero dizer, eu quero pedir perdão a Deus também, porque durante a minha vida toda eu só doei sangue quando eu servi na polícia do exército. Depois doei o sangue outras vezes, mas muito pouquinho. Eu tenho vergonha de não ter doado sangue a minha vida toda. Estou com 65 anos, se eu puder eu vou continuar doando até morrer. Vou procurar doar até morrer. Mas por favor, não diga que você é crente se você não doa sangue. Porque isso é o mínimo de amor que você pode fazer com o teu semelhante. A Bíblia diz: fazei o bem a todos, mas primeiramente os domésticos da fé, o teu irmão em Cristo. Mas não é só dar doar sangue quando o teu parente está doente, o teu irmão em Cristo está doente, não. É para o teu inimigo lá fora. A Bíblia diz que eu devo dar a minha vida pelo meu irmão. Tá? O irmão André disse certa vez que um pastor doente lá no meio dos muçulmanos falou para um ayatollah: eu quero ficar no lugar dele para ele ser tratado aqui fora. Que isso? Eu nunca ouvi falar nisso. E o irmão André disse, estava numa história da porta aberta: o ayatollah, descobre onde está esse irmão que está doente, lá tem um irmão que está doente lá. Eu quero ajudar aquele pastor para que ele se trate. Eu quero ficar no lugar dele lá. Mas não sei onde é que está essa pessoa. E ele não descobriu. Ah, nunca vi falar desse amor. Eu quero ficar no lugar dele. A Bíblia diz que quem ama dá a vida pelo seu irmão. Eu não vou me matar por ele, mas se eu colocar na frente dele para ninguém matar, eu vou ficar. Você está disposto a isso? Paulo disse lá em Romanos e em outras passagens que pessoas se expuseram as suas cabeças por amor a ele. Amor a Paulo. Você está expondo a tua cabeça por amor a alguém, meu irmão? Irmão, nós vamos embora daqui. Não tenha medo que ele pode matar o teu corpo, não pode lançar a tua alma no inferno. Jesus disse: tenha medo daquele que pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno, que é Jesus. Ele não quer condenar ninguém, mas ele tem autoridade para jogar a tua alma no inferno. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é para mim, é para você. Mas no Salmo 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno. São daqueles que se esquecem de Deus. Eclesiastes 12 diz, Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os malditos, cheios dos anos, dos quais venha a dizer: não tenho nele condenamento. Sem Jesus a tua vida não é nada. Você olhou para trás, não fiz nada pelo meu próximo, por Deus, nem pelo meu próximo, nem pelo inimigo, não fiz nada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, na tua velhice também. Você pode dar fruto na velhice, diz lá no Salmo 92. Eu quero dar fruto até o final da minha vida. Eu quero ganhar alma até o final da minha vida. Estou aqui tentando. Me ajude a ganhar morador de rua, me ajude com oferta, ajude de Maraci, ajude o irmão André. É isso que eu quero falar para você nesse primeiro dia do ano. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia do Brasil, de você, de mim, de nós. Senhor, nós somos a resposta para esse mundo. Ajuda-nos a não nos corrompermos, não perdermos o sabor, mas salgar, dar sabor à vida das pessoas, dar prazer de viver. Com Jesus vale a pena viver. É gostoso andar com Jesus. Somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Como é bom andar contigo, Senhor. Tua palavra diz que aquele que tem Jesus tem um banquete contigo na alma. Salva vidas que estão me ouvindo, Senhor. Abençoa o Brasil, faz uma revolução, levanta as igrejas, os jovens para orar, jejuar, praticar, invadir as comunidades, as favelas. Uma revolução de amor no Brasil, Senhor. O Evangelho é a resposta para esse Brasil, para esse mundo. Nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, essa palavra derramando meu coração diante de Ti, do meu irmão. No nome de Jesus queremos ser bênção para este mundo. Fora para isso que fomos
fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, obediente e fiel. No nome de Jesus, nós abençoamos os lares, as famílias do Brasil, ao teu povo que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus.